மாதவம் ஏதும் செய்யவில்லை நான். மாதவம் ஏதும் செய்யவில்லை நான். குறி அறுத்து குருதியில் நனைந்து மரணம் கடந்து மங்கையானேன். குறி அறுத்து குருதியில் நனைந்து மரணம் கடந்து மங்கையானேன். கருவறை உனக்கில்லை நீ பெண்ணில்லை என்றீர்கள். நல்லது. Esse trecho da obra de uma transartivista indiana chamada Kalki Subramanian. Ela participou, só para vocês terem uma noção, da organização da primeira parada LGBTQIA+, lá da Índia. Mas falando sobre ativismo LGBTQIA+, na Índia, você sabia que até 2018 a homossexualidade e a bissexualidade eram crimes na Índia? E você sabia que também na Índia, há alguns milênios, é aceito socialmente, culturalmente um terceiro gênero? Tá passada? Olha aqui quem fala é Thiago de Matos, ou Virapagã, e toda segunda-feira eu vou trazer para vocês aqui no canal do Resiliência Trans curiosidades e fatos sobre a história do movimento trans. Afinal de contas, já tá mais do que na hora da gente parar de olhar para a história com o viés de um sistema machista, não é mesmo? Você sabia da trava com a prof. Thiago de Matos? Porque eu tenho que estar tipo 9 horas e eu ainda tô no banheiro. A gente tá chegando num patamar de ativismo em que os termos estão começando a ser universalizados, certo? Então, termos como trans, não binário, gênero fluido, assexual, agênero e todos os termos que a gente usa hoje para categorizar as diferentes possibilidades dentro dos espectros de gênero e sexualidade. O que eu quero dizer com universalizando é, estamos falando sobre pessoas trans aqui no Brasil, da África, da Ásia, nos Estados Unidos e por aí vai. Tudo isso graças a uma política de globalização cada vez mais forte em todos os quesitos da vida do ser humano. A gente não separa mais as coisas de forma tão regional, e a nossa tendência hoje é cada vez mais conversar de forma intercultural, de forma internacional, de forma global. Mas é muito importante que a gente entenda que se hoje a gente está falando de forma global, de forma universalizada, nem sempre foi assim e ainda não é assim mesmo na prática, né? A gente não, as vidas de pessoas trans não são as mesmas no Brasil como são na Índia, por exemplo, como a gente está falando hoje. As vidas de pessoas trans também não são as mesmas se a gente for comparar as pessoas trans da Índia com as da China, e da China com as da Rússia, e da Rússia com as da Inglaterra, e por aí vai. Então é sempre bom a gente manter em mente que a culturalidade e principalmente a ancestralidade fazem um papel essencial para a gente entender as vidas de pessoas trans de forma particular em cada cultura. Como eu falei agora há pouco para vocês, há milênios há um terceiro gênero culturalmente aceito na Índia. Vocês sabiam disso? Esse gênero, a denominação de gênero que se dá para essas pessoas é de Hijra. Hijra é o termo utilizado para designar pessoas que basicamente rejeitam culturalmente ou socialmente a masculinidade atribuída a seus corpos na nascença. Então, quem nasceu com pênis e por algum motivo esse falo foi rejeitado, seja isso fisicamente, então pessoas em quem foi feita uma circuncisão, e também pessoas que rejeitam a masculinidade, e então seria a rejeição desse falo em seu nível mais ideológico. Nesse mesmo balaio de Hijra são jogadas uma série de outras subidentidades trans na Índia, então é importante a gente levar em consideração que a culturalidade, sendo a Índia e toda a região do sul da Ásia muito rica culturalmente, muito diversa, vários outros termos são abarcados dentro desse guarda-chuva Hijra hoje na contemporaneidade, só que há uma pluralidade de termos, ok? Eu vou deixar alguns aqui na tela, ó, para que vocês, se tiverem interesse, busquem essas particularidades desses outros termos.
Mas como é que pessoas, sabendo, né, o histórico do mundo com as pessoas trans, como é que pessoas trans são culturalmente até certo ponto aceitas na Índia, que é um país tão conservador em muitas questões, certo? O que acontece é que dentro do hinduísmo há uma divindade chamada Ardhanarishvara. Essa divindade seria uma união do deus Shiva com a deusa Shakti, que simbolizam aí as forças do masculino e do feminino na sexualidade. Então, quando a união desses dois em um só corpo, em um só deus, em uma só deidade, digamos assim, já que não tem um gênero definido, né, há essa divindade. E as Hijra são justamente atribuídas como uma manifestação humana, física dessa divindade. É bom ressaltar que não há, na minha pesquisa eu descobri isso, não há nas escrituras principais uma relação direta entre Hijra e a divindade que eu acabei de falar, que não vou repetir o nome. Culturalmente, ao longo do tempo, essa relação foi feita pelas próprias pessoas. Então, graças a isso, elas são, de certa forma, respeitadas, principalmente pelas pessoas mais tradicionalistas, seguidoras do hinduísmo. Se a gente for levar em consideração que só recentemente é que a gente tem uma descentralização da sociedade com a prática religiosa, a gente pode dizer que toda a sociedade da Índia tinha um certo respeito com as pessoas trans, graças a essa questão. Um dos trabalhos historicamente muito relegados às Hijra era justamente de ser benzedeira, de ir às casas das famílias e trazer bênçãos. E o inverso também era verdadeiro, né? Então, não se agride até hoje, muitas pessoas não agridem pessoas trans na Índia, justamente porque se acredita, hoje ainda, mas se acreditava muito mais quando a sociedade era um pouco mais religiosa, que as Hijra, que a praga de uma Hijra sempre pegava. Então, ninguém queria uma maldição de uma Hijra, então se mantinha esse respeito, essa não agressão. Isso não quer dizer que elas tenham tido uma vida fácil ao longo da história, né? Porque é verdade que, assim como as travestis no Brasil, as Hijras são sempre relegadas ao subemprego. Até hoje é muito difícil para uma pessoa trans na Índia conseguir uma estabilidade financeira, conseguir não depender da prostituição e de todos os trabalhos jogados para a zona de subemprego. Só que é claro que pessoas trans na Índia querem muito mais do que esses papéis relegados culturalmente para elas. Hoje é muito difícil ainda conseguir emprego. Então, uma das maiores pautas que se tem nas lutas trans na Índia, assim como é também no Brasil, é a luta pela garantia de espaço dentro do emprego regulamentado, dentro da estabilidade financeira, dentro da estabilidade da vida garantida pelo emprego, né? E hoje, quando essa parte da população consegue alcançar a tão almejada estabilidade por meio de um emprego seguro e regulamentado, essas conquistas ainda são geralmente muito nichadas, então elas conseguem mais empregos na área da beleza, como trabalhar com cabelo, maquiagem. Em 2014, então, foi o ano em que foi oficializado o terceiro gênero na Índia, 4 anos antes da descriminalização da homossexualidade. Então a gente vê na Índia esse caráter muito peculiar, que é o inverso. Ao invés de a gente normalizar primeiro a homossexualidade, depois as diversidades de identidade de gênero, a Índia tem essa peculiaridade de aceitar melhor uma identidade de gênero diversa do que práticas sexuais fora da heteronormatividade. Aí pensando aqui sobre o contexto brasileiro em relação ao contexto indiano, a gente se pega pensando, né? É algo muito parecido, por mais que tenha essa peculiaridade da santidade das Hijra, da
dessa consideração espiritual que se tem, de certa forma, há o mesmo tipo de marginalidade. São jogadas para a margem da sociedade, são jogadas à prostituição. Graças a essa prostituição tem maior preocupação da morte pelo HIV, da morte por uma vida clandestina, de uma subvida, certo? E a gente consegue estabelecer esse paralelo mesmo sabendo das peculiaridades culturais de cada, a gente consegue ver essa relação muito direta, novamente, de mesmo do outro lado do mundo, certo? As pessoas trans recebendo o mesmo tipo de tratamento, um tratamento de sub-humanos, né? Um tratamento de uma categoria mais baixa na sociedade do que todo o resto. Mas é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. A minha intenção era mais despertar esse interesse multicultural em vocês. Talvez, eu estou preparando ainda, talvez o próximo vídeo eu traga ainda um conteúdo relacionado com o de hoje, mas fiquem no aguardo. Mais uma vez eu peço, interajam comigo aqui nos comentários, me digam o que vocês estão achando do conteúdo, se tem algum tema que vocês gostariam que eu abordasse, se tem algum tema que surgiu nesse mesmo vídeo que seria legal eu explicar um pouquinho melhor. Não deixa de deixar um like, não esquece também de compartilhar com as pessoas para que o meu conteúdo saia da bolha, para que o meu conteúdo possa tocar em lugares em que eu não alcanço. E vamos ajudar aí seguindo nas nossas redes sociais, @resiliênciatrans. E é isso, gente. Um beijo da tia. E até o próximo Você Sabia da Trava?